Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar mais alguma coisa a respeito de mim, do meu trabalho, tá? Mas baseado nas coisas que estão acontecendo no mundo neste momento, tá? A gente está em abril de 2022, tá? Eu vou citar alguns nomes, tá, de pessoas públicas aqui, porque a representação dessas pessoas públicas tem a ver com o que está acontecendo no mundo, tá? Eu vou falar alguma coisa, pelo menos 4 coisas de recomendações que o YouTube mandou para mim, tá? Lembrando que eu não clico em nada que é recomendado para mim, mas eu vou comentar sobre 4 fatos, tá, que estão acontecendo, analisando pessoas públicas, tá? E uma relação disso com as conspirações que eu sou vítima, tá? Com o que está acontecendo no mundo e com o meu interesse com os meus projetos, tá? Então vamos lá. Aliás, são 5 coisas que eu vou falar. Então vamos lá. Acredito que sejam 5, tá? Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, a respeito de um vídeo que tem na internet do André Valadão, dizendo assim: sou esquerdista, vou para o inferno? Aí ele provavelmente vai fazer um discurso, tá? Ou dizendo que ele é esquerdista, tá? Ou então comentando a respeito de quem talvez seja esquerdista, tá? Relacionado com o que ele entende sobre Deus, sobre a Bíblia ou sobre a religião dele. Ok? Então, André Valadão falando, sou esquerdista, vou para o inferno, ou ele está dizendo que ele é esquerdista, ou ele está questionando quem pergunta se é esquerdista vai para o inferno. Ok? Pronto, então é bastante contraditório, são 2 ideias contrárias. A outra situação é um vídeo desses vloggers que tem aí, tá? Que você não sabe se é verdade, se é mentira, se o indivíduo está fazendo sensacionalismo, se é a favor ou contra, tá? Que foi recomendado para mim dizendo o seguinte: as empresas, as TVs estão falindo, tá? Ok? Lembrando que eu não clico em vídeo, tá? E nunca me baseei em informações de outras pessoas para falar nada, tá? Absolutamente zero, tá? Ok? Eu até já falei que se você tiver a boa vontade de falar isso na minha frente, eu vou quebrar a sua cara com uma porrada no meio da sua cara, você falar mentira em cima daquilo que é meu. Preste atenção. Aí tem a foto do Didi, né? Vamos falar aqui, né? Porque a gente tem o costume de chamá-lo assim, tá? De um lado o Didi e do outro o Silvio Santos, tá? E aí as TVs estão falindo. Então Silvio Santos você sabe que representa o SBT, tá? E o SBT representa muita coisa, tá? No campo político público, né? Que representa assim alguma coisa semelhante à questão da direita, tá? E o Didi representa como se fosse, sei lá, a Rede Globo, alguma coisa semelhante a isso daí. As TVs estão falindo. A outra informação seria o seguinte: o Netflix está falindo. Assim, ó, de repente, tá? Correu aí uma notícia de 2 ou 3 vídeos aí de que o Netflix está falindo, né? O Netflix está falindo. Está falindo o Netflix? Ou então é uma pergunta: está falindo o Netflix? Tá. Terceira situação. Aí uma outra situação é o seguinte, a respeito do Elon Musk. O Elon Musk dizendo o seguinte, pelo menos 3 vezes apareceu ele dizendo assim: olha, eu sou pobre, ou então eu não sou rico, ou então existem pessoas mais ricas que eu, né? E o Elon Musk está apresentando assim um tipo de revolução tecnológica, né? Ok? Pronto. Eu já fiz um vídeo, tá pronto, eu vou falar um pouco sobre essas coisas aqui, mas principalmente sobre mim. Vou dar uma opinião a respeito disso, falando sobre o mundo e os meus projetos. Preste atenção. Eu já fiz um vídeo falando para você, tá, que se o tal do Elon Musk, tá, ele está se apresentando a favor ou juntamente com esses cagalhões que encostam no seu olho, tá, se esses cus que encostam no seu olho estão celebrando o Elon Musk, o surgimento, a ascensão dele, isso não é uma coisa boa, você consegue entender? Significa que, não colocando ele assim diretamente, que eu não estou falando nada a respeito dele, eu estou só colocando para você, imagine que ele está cheio de boas intenções, eu não estou falando bem nem mal dele, imagine que ele está cheio de boas intenções, significa que se ele arrastar junto com ele, ou falar a favor desses furingos que encostam no seu olho, isso com certeza não vai ser bom para mim, para você. Pode ser bom para ele, pode ser bom para um grupo que caminha a favor dele, tá?
vai ser bom inclusive para esses cagalhões, mas para você que é civil, não vai ser bom. Consegue entender que algum cagalhão que encosta o cu no seu olho seja beneficiado em qualquer coisa. Então esse é um raciocínio. Significa que até mesmo o ponto de vista dele, a oposição que existe ele em relação a outro grupo, ou o que ele pretende fazer, até nem tenha nada a ver com esses cagalhões. Né? Vamos dizer assim, não, nem me passa pela cabeça isso daí. Significa que é uma coisa deles lá. Significa que, agora dividindo um pouco o raciocínio, significa que enquanto tem cus encostando no seu olho, nada vai melhorar. Não pense que alguma coisa vai melhorar. E os cus que encostam no seu olho, muitas vezes eles não encostam no seu olho porque eles estão sendo agradados. Pior ainda. Significa que se um cu está encostando no seu olho porque está sendo desagradado, isso é um bom sinal. Consegue entender? O mau sinal é eles serem agradados. Qualquer cu que espiona no seu computador está sendo agradado. Consegue entender? Pronto. Então, primeiro raciocínio falando sobre o Elon Musk, como eu já falei no outro vídeo. Se ele está aparecendo com um movimento que vai agradar todos esses cagalhões, tá? Isso daí certamente não vai ser uma coisa boa. E não vai fazer diferencial nenhum para você. Seja ele, seja outra pessoa. Tá? Pode até ser que mude alguma coisa a favor de você, ou piore alguma coisa em relação a você. Mas alguma coisa de potencial na sociedade que venha revolucionar? Absolutamente. Tá? O que revoluciona é esses cus nunca encostarem no seu olho e nunca espionarem um aparelho seu. Isso daí é que seria a revolução. Pronto, quero colocar um paralelo, tá? Não falando diretamente, mas paralelo isso daí. E sobre o André Valadão ser esquerdista ou conservador? Eu vou colocar o seguinte, talvez ele seja anti-esquerdista por uma boa razão, tá? E talvez ele seja até esquerdista por uma boa razão. Ou então ele seja esquerdista por uma má razão, tá? Seja anti-esquerdista por uma má razão. Consegue entender? Mas eu acredito que ele, na verdade, ele é um tipo de esquerdista, tá? A minha opinião. Acredito que a religião dele representa uma diplomacia com os esquerdistas, mas também uma certa oposição, sim, tá? Então isso daí é uma coisa que eu estou colocando só para você refletir, tá? Porque tem a ver com a disputa, tá, entre direita e esquerda, tá? Quando você sabe que somente eu falo a respeito desse assunto e nunca me informei de outra coisa para falar o que é meu. Pronto, então eu quero colocar isso aqui. Eu esqueci de falar a respeito do Joe Rogan, tá? O movimento do Joe Rogan. E também a questão do Johnny Depp, tá? A questão do Joe Rogan, Johnny Depp significa o seguinte, presta atenção que eu vou tentar colocar a ideia aqui. Tá, o que significa? Significa o seguinte, o Johnny Depp teve uma situação em que ele agrediu, supostamente, né, ele deu uma discussão com a mulher dele, mas lá nos Estados Unidos, o cara encosta um dedo numa outra pessoa, isso é um escândalo danado, tá? Consegue entender? Então, o fato dele ter discutido com a mulher dele, ou ele ter empurrado a mulher dele, isso daí é como se fosse um escândalo seríssimo mesmo, tá? E várias conspirações se fazem em cima disso daí. E aí entra a psiquiatria. Você pode ver que nas notícias ali sempre a psiquiatria sendo citada, tanto para incriminar ele como para incriminar a mulher dele, para cobertar ou ele ou para cobertar a mulher dele. E essa uma coisa que eu quero trazer aqui para esse vídeo, que é isso. Você odiar a psiquiatria, tá? Você tem que odiar a psiquiatria, tá? Consegue entender? Porque presta atenção, imagine que um dos dois lados é o inocente. Mas existe um lado querendo incriminar o lado inocente. E imagine também, presta atenção, que o lado inocente está fazendo uma tramóia psiquiátrica para se livrar de uma incriminação, para que através de uma fraude eles se livrem de uma incriminação. Percebeu como é que a psiquiatria é um troço extremamente ardiloso, tá? Extremamente contraditório, mentiroso, uma peste, verdadeira peste. Significa que o lado inocente às vezes usa de uma tramóia psiquiátrica para poder se livrar de uma condenação inventada por isso daí. E da mesma forma, um indivíduo que quer incriminar outra pessoa, ele inventa uma tramóia para incriminar aquela pessoa ali. Você consegue entender? Isso daí é psiquiatria e satanismo. São os cus encostados no seu olho. Ok? Por isso que eu trouxe esse assunto aqui. E falando sobre o Joe Rogan, é o seguinte. Eu acho que esse movimento de Joe Rogan, tá? Ele representa um movimento de oposição a alguma coisa que está estabelecido.
Mas a ilusão para você é pensar que quando esses cus que encostam no seu olho caminham a favor disso daí, isso daí não é uma coisa boa. Você consegue entender? Porque vai vir adultério de mulher, vai vir família tradicional, tá? Ok? Vai vir magia negra junto, consegue entender? Então eu quero que você entenda, tá? Que se você está vendo esse movimento do Joe Rogan como uma oposição a alguma coisa que está estabelecida, mas que arrasta juntamente vizinhos do crime organizado, manjadores de piroca, mulheres vagabundas adúlteras, tá? Atrai tudo isso daí, com certeza isso daí não vai ser bom. Isso daí vai ser bom somente para a casta deles. Para a casta deles e para essa horda de criminosos de opinião pública que, peraí, eu gostei disso daí. Pronto. Ok? Pense nisso, tá? Aí eu vou voltar sobre a questão do Elon Musk. O Elon Musk está sempre dizendo nos vídeos ali, eu sou pobre, ou então eu não sou rico, ou então não sou rico como outra pessoa. O que significa isso daí? O que significa isso daí? Eu nunca cliquei em vídeos para saber. Vou explicar para você o que significa. Isso daí é um movimento comunista, tá? E da opinião pública criminal, pobral. Que eles sempre cobram da alta sociedade que seja pobre. Consegue entender? Preste atenção que eu vou voltar aqui. Uma das coisas que eu acredito a respeito desse pessoal da alta sociedade da Microsoft, do Google, tá? É que eles têm prazer de ofender pessoas com dinheiro, tá? Sim, eles têm muito prazer de usar dinheiro para ofender as pessoas. Eu sou vítima disso por 20 anos. Desde a época que eu fiz parte da igreja. Desde 2001, tá? Eu sou ofendido com pessoas que usam dinheiro para me ofender. Então eu acredito que esse pessoal faz isso. Mas esse pessoal pobral são extremamente invejosos, tá? Eu já falei para você que os movimentos que agregam indivíduos que são comunistas, que são esquerdistas, que são cuspidores de empada, esses indivíduos ganham dinheiro para destruir o que é seu e nunca você progredir. Já cansei de fazer os vídeos aqui, tá? Um esquema para você nunca progredir. Então quando esse pessoal cobra que o Elon Musk seja pobre, tá? Ou que ele não seja rico, significa que, analisando os civis automaticamente vão questionar isso daí, né? Que a alta sociedade é gananciosa, né? Porque de fato eles são mesmo, tá? Mas esse pessoal bandidal, tá? Eles são extremamente criminosos. O objetivo desses vagabundos é você não ter as coisas, tá? Eles transformarem tudo que é seu em espólio para eles roubarem isso daí, tá? E esses cagalhões ainda trabalham para a própria alta sociedade, ganham dinheiro de uma alta sociedade ou de um grupo social que faz oposição à burguesia para estarem destruindo o que é seu. Para que eles possam roubar e destruir, fazer do mundo um barranco para eles se encostarem. Consegue entender? Esse pessoal é muito invejoso, tá? São os vizinhos do crime organizado, tá? Ok? O objetivo de não deixar ninguém progredir e roubar o que é dos outros. Isso daí é o progressismo, tá?